Esse é o meu pai de verdade. A menina apontou para um estranho na rua e disse: Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Isabela, uma garotinha de apenas 6 anos, segurava firmemente a mão da mãe Lúcia, enquanto atravessavam uma área em obras que estava sendo reformada para a construção de um novo parque. O terreno amplo era cercado por grades metálicas pintadas de amarelo vibrante, e lá dentro ecoavam os rugidos das escavadeiras e os gritos dos trabalhadores. Esses homens não eram operários comuns. Eram detentos em regime de trabalho prisional. Uma cena ao mesmo tempo familiar e estranha para Isabela, mas havia algo naquele homem vestindo um colete refletivo laranja que chamara sua atenção de forma especial. Mãe, aquele é o meu pai de verdade. Isabela de repente apontou para o homem com a pá na mão, falando com uma convicção impressionante. Lúcia congelou. Seus olhos se arregalaram, o rosto ficou pálido como se tivesse acabado de ver algo aterrorizante. Ela puxou apressadamente a mão da filha, com a voz trêmula. Não fala bobagem, Isabela. Isabela segurou a mão da mãe com firmeza, os olhos inocentes mais urgentes. Mas ele é meu pai de verdade, mãe. Cala a boca. Lúcia explodiu. Sua voz soou como um tapa violento, fazendo os trabalhadores do canteiro de obras se virarem para olhar. Um dos operários mais próximos, chamado João, que já havia trabalhado no Centro de Reabilitação do Estado de SP com o bombeiro Martim, suspirou e virou o rosto para não se envolver em confusão. Mas Martim, que estava um pouco mais distante, observava a situação com uma expressão de inquietação. Lúcia puxou Isabela com força, atravessou por entre as grades e seguiu direto para casa. No caminho, não disse uma palavra. Isabela, por sua vez, permaneceu em silêncio, os olhos marejados, sem entender por que sua mãe havia ficado tão furiosa. Ao chegar em casa, Lúcia bateu a porta com força e foi direto para a cozinha. Em seguida, voltou com o rosto rígido como pedra. Dirigiu-se ao quarto de Isabela com uma voz dura. Isabela, a partir de agora você vai ficar no seu quarto. Não sai sem minha permissão. Mãe, eu não fiz nada de errado. A menina respondeu com a voz trêmula, tentando argumentar. Chega. Não quero mais ouvir essas bobagens. Lúcia cortou, e então recolheu todos os papéis, cadernos e blocos de desenho da filha e os jogou no lixo. Essas coisas só deixam sua cabeça mais confusa. Com os olhos cheios de lágrimas, Isabela olhou para a mãe e desabou em pranto. Ela ainda não compreendia o que estava acontecendo, só sabia que o homem do canteiro de obras, aquele a quem chamara de pai, era muito importante para ela. À noite, a pequena casa mergulhou em um silêncio assustador. Isabela deitou-se na cama, a luz da lua filtrando-se pelas cortinas e iluminando seu rostinho molhado de lágrimas. Ela não conseguia dormir. Seu coração batia acelerado, perturbado pelas imagens do dia. Em sonho, Isabela viu o homem de colete refletivo em pé do outro lado da cerca do canteiro de obras. Ele não dizia nada, apenas acenava para ela. Seus olhos estavam cheios de ternura, como se quisessem dizer: você não está sozinha. O papai está aqui. Isabela acordou sobressaltada, respirando com dificuldade, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ela sussurrou: papai. É meu pai de verdade. Não é. Na manhã seguinte, Lúcia continuava fria. Preparou o café da manhã para Isabela, mas mal conversou com ela, apenas dando avisos esparsos sobre não dizer coisas sem sentido. No entanto, na pequena vizinhança, os cochichos já haviam começado. Alguns vizinhos comentavam sobre a menina de 6 anos que chamavam o presidiário de pai verdadeiro. Muitos olhavam para Lúcia com desprezo, outros com curiosidade. Dona Sueli, uma vizinha próxima de Lúcia, bateu à sua porta no início da tarde. Era uma mulher magra de meia idade, com um rosto gentil, mas olhos penetrantes. Lúcia, a menina te contou alguma coisa? Ela perguntou, com um tom preocupado. É só imaginação de criança, Sueli, respondeu Lúcia secamente. Não se preocupe com isso. Mas você sabe. Isso pode acabar causando problemas para vocês duas. É melhor tomar cuidado. Lúcia assentiu com a cabeça, mas por dentro o coração estava tomado de ansiedade. Dias se passaram, e Isabela continuava a observar silenciosamente pela janela, esperando ver novamente o homem de colete refletivo. Ela prometera a si mesma que nunca deixaria de acreditar nele, mesmo que sua mãe o proibisse. Naquela noite, em seus sonhos, o homem apareceu mais uma vez. Dessa vez, ele sorriu com doçura e a chamou pelo nome com uma voz grave e acolhedora.
Isabela, minha filha. Aquele chamado soou como uma música suave que tocou fundo em seu coração e que ela jamais conseguiria esquecer. Na manhã seguinte, Isabela murmurou para si mesma: eu nunca vou esquecer o papai. Mesmo que a mamãe diga o que quiser, eu sei que ele é real. Mais uma vez, Lúcia ouviu as palavras da filha e sentiu o coração apertado como se fosse esmagado. Ela entrou no quarto e olhou para a filha com um olhar carregado de peso. Isabela, escuta o que a mamãe vai te dizer. Aquele homem não é seu pai. Eu não posso esquecer, mãe. Isabela respondeu com a voz embargada. Ele é o único que eu tenho. Lúcia permaneceu em silêncio, tomada por uma dor interna que a dilacerava. O medo do passado e os segredos obscuros que carregava dentro de si a impediam de saber como proteger a filha da terrível verdade que ainda estava por vir. Dia após dia, Isabela continuava a olhar em direção ao canteiro de obras, esperando reencontrar aquele homem. Ela não sabia que sua curiosidade e esperança estavam levando as duas para dentro de um redemoinho sem saída, onde mentiras, dores e segredos viriam à tona e deixariam cicatrizes impossíveis de curar. No dia seguinte, Isabela estava sentada silenciosamente em seu pequeno quarto, suas mãos pequenas segurando com cuidado um toquinho de lápis cinza. Ela desenhava a figura do homem com o colete refletivo que permanecia viva em sua mente. Os olhos grandes e profundos, com uma ternura estranhamente familiar, o nariz levemente adunco e o queixo quadrado deixavam Isabela com uma sensação de aconchego. Era ele a quem ela chamava por uma palavra sagrada: papai. O quartinho só tinha uma velha mesinha de madeira, e sobre ela, uma caixa de sapato onde Isabela guardava os desenhos que não ousava mostrar a ninguém. Com todo o cuidado, colocou o desenho recém-feito dentro da caixa e a empurrou cuidadosamente para debaixo da cama. Ninguém pode saber. Ela sussurrou, com os olhos marejados. Mas aquela pequena esperança não duraria muito. Numa tarde, quando Lúcia voltou para casa após um longo dia de trabalho na pequena padaria onde trabalhava, algo chamou sua atenção. Um dos desenhos de Isabela, a imagem do homem com o colete refletivo, estava fora da caixa, com traços simples, mas tão reais que causavam arrepios. Lúcia ficou paralisada, o rosto endurecido, sem conseguir esconder a raiva. Ela entrou no quarto da filha como uma tempestade, agarrou o desenho e o rasgou em pedaços minúsculos. O som do papel sendo rasgado ecoou alto, tornando o ar dentro da casa ainda mais sufocante. Eu já disse, ele não é seu pai. Lúcia gritou, sua voz tão forte que parecia capaz de estourar as paredes. Ele é um assassino. Isabela ficou apavorada, a voz tremendo. Mamãe. Eu só estava desenhando. Desenhar o quê? Sua burra. Eu não vou deixar você continuar com essa ilusão. Lúcia gritou, puxando a menina para perto e apontando o dedo trêmulo diretamente em seu rosto, enfatizando cada palavra. Tomada pela raiva, Lúcia bateu a porta do quarto com força, trancando Isabela lá dentro. O quarto ficou tão escuro que a menina mal conseguia ver qualquer coisa, só escutava as batidas do próprio coração e o som contínuo de seu choro. Do lado de fora, os gritos e choros vindos da casa ecoaram alto o suficiente para chamar a atenção de Dona Rosa, uma vizinha idosa que sempre se preocupou com a família de Lúcia. Era uma mulher bondosa, com cabelos brancos como neve e um olhar cheio de compreensão. Lúcia, minha filha, o que está acontecendo aí dentro? Por que estou ouvindo choro e gritos assim? Ela perguntou, a voz carregada de preocupação e um toque de medo. De dentro, Lúcia respondeu, com o tom ainda furioso mas tentando manter a compostura. É assunto meu e da minha filha. Por favor, não se intrometa. Dona Rosa ficou parada diante da porta, olhando pela fresta, os olhos marejados de compaixão por aquela criança tão pequena sendo alvo da fúria da própria mãe. Isabela é uma boa menina. Não machuque mais ela, Lúcia. Mas Lúcia permaneceu em silêncio, empurrando o trinco da porta com mais força, como se criasse uma muralha invisível entre si e o mundo exterior. À noite, Isabela ainda chorava pela solidão, pela injustiça e pela falta de carinho vindo da própria mãe. Ela não conseguia entender por que sua mãe a rejeitava tanto, porque não conseguia enxergar que o homem do colete refletivo era a única coisa que a fazia sentir-se segura. Em meio às lágrimas silenciosas, Isabela sussurrou, mamãe, eu só queria ter um pai. No dia seguinte, Lúcia saiu para comprar comida, deixando Isabela sozinha no quarto escuro. Um leve toque na porta fez a menina se sobressaltar. Oi. A voz de um homem soou suavemente do lado de fora.
Era Martim, socorrista e amigo da família, que já havia trabalhado no Centro de Reabilitação do Estado de SP, onde o detento de colete refletivo havia sido enviado para prestar serviços. Ele conhecia bem a história por trás do olhar sombrio de Lúcia e da menina Isabela. Isabela, você está bem? Martim perguntou, a voz gentil. Isabela levantou a cabeça, os olhos vermelhos de tanto chorar, e olhou para ele. Tô bem, tio. Não precisa ter medo. Se algo acontecer, pode contar comigo, disse Martim, colocando a mão levemente sobre o ombro da menina. Mas Isabela apenas assentiu com a cabeça em silêncio. Ela ainda não conseguia confiar em ninguém além do homem que via em seus sonhos. Passou-se uma semana, e a história da menina de 6 anos que era trancada no banheiro e tinha seus desenhos rasgados se espalhou pela vizinhança. Muitos começaram a comentar, alguns com preocupação, outros com desprezo. Antônio, um jovem entregador, estava na esquina com sua namorada Laura e sussurrou, disseram que a menina não para de desenhar aquele assassino. Laura olhou na direção da casa de Lúcia com tristeza nos olhos. Ela deve estar sofrendo muito. A história chegou aos ouvidos do seu Miguel, dono do café do seu Miguel ali perto, velho amigo de Martim. Ele franziu a testa, preocupado. Se isso continuar, será que alguém vai fazer alguma coisa por aquela menina? Martim sentia o peso da situação no coração. Ele sabia que havia um segredo enterrado profundamente naquela família que poderia destruir a criança. Mas não sabia o que fazer quando a verdade era proibida e o medo tomava conta de todos. Quanto a Lúcia, ela se tornava cada vez mais fria e distante de Isabela. Sempre que olhava para a filha, seus olhos estavam cheios de dor e rancor. Mas ela não conseguia admitir que era o medo enraizado em seu peito que a transformava numa mãe cruel, empurrando a filha para um mundo de sonhos distantes e lágrimas. Numa noite, enquanto Lúcia lavava a louça na cozinha, Isabela sussurrou do quarto. Mãe, eu posso desenhar só mais uma vez? Lúcia virou-se com os olhos gelados. Não pode. E se desenhar de novo, não vou hesitar em acabar com isso de uma vez por todas. Eu não consigo esquecer ele. Cale a boca. Lúcia gritou, e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Eu não posso deixar você continuar vivendo nessas fantasias perigosas. Isabela, assustada, encolheu-se, sentindo uma dor invisível maior do que qualquer ferida física. Dia após dia, Isabela foi se fechando ainda mais. Parou de falar com qualquer pessoa, exceto com as imagens que habitavam sua mente, lembranças turvas daquele homem de colete refletivo cujo nome ela nem conhecia. Ela começou a guardar seus segredos, sem coragem de contar para ninguém, com medo de ser repreendida ou agredida pela mãe. Os desenhos destruídos e as proibições se tornaram muros entre Isabela e o mundo ao seu redor. Dona Rosa, a vizinha bondosa, às vezes escondia livros de colorir ou caixinhas de lápis de cor para Isabela, com a esperança de que isso ajudasse a menina a se abrir novamente. Mas Lúcia sempre estava alerta e rejeitava qualquer tentativa de ajuda. Certa vez, Dona Rosa chegou a perguntar diretamente. Lúcia, você precisa de ajuda? A Isabela não pode crescer com tanto medo assim. Lúcia apenas a encarou com um olhar duro e confuso. Obrigada, mas isso é problema nosso. Por favor, não se intrometa. A história seguia como uma chama silenciosa queimando dentro de Isabela e sua mãe, a cada dia mais intensa, cada dia mais perto de explodir numa fúria incontrolável. E então, na escuridão da noite, o choro de uma menina de 6 anos ecoou como um grito de socorro silencioso, dolorido, desesperado. O tempo passou, e no pequeno quarto de paredes desbotadas de Isabela, a menina continuava dedicada à sua caixa de sapato cheia de segredos. Os desenhos do homem de colete refletivo, aquele a quem chamava por um nome que sua mãe nunca permitiu ser pronunciado, estavam bem escondidos em um canto escuro sob a cama. Os olhos em cada um daqueles desenhos não eram apenas olhos. Eram janelas da alma, onde se guardavam as saudades e o desejo profundo de ser amada, sentimentos que Isabela nunca havia recebido. Numa manhã de domingo, na sala de aula da professora Dona Rosa, a única pessoa em quem Isabela confiava, a menina entregou silenciosamente seu desenho mais recente para que ela visse. A professora olhou com atenção, e seus olhos aos poucos se encheram de lágrimas, compreendendo muito mais do que as palavras da menina poderiam expressar. Isabela, seu desenho está lindo, disse Dona Rosa com doçura. Você quer me contar quem é a pessoa que desenhou? Isabela hesitou, olhando ao redor com nervosismo, e então sussurrou, tia, é o meu pai. Mas a mamãe não deixa eu falar sobre ele. A professora segurou com delicadeza a mão de Isabela.
Entendi. Mas não guarde toda essa tristeza só para você, tá bem? Não muito tempo depois, num certo dia, Dona Rosa enviou, sem querer, os desenhos de Isabela para a mãe da menina, como parte do acompanhamento escolar e psicológico. Quando Lúcia viu os desenhos com o rosto do homem de colete refletivo, desenhado com traços infantis mais cheios de emoção, ela levou um choque. Seu rosto empalideceu, o coração disparou. Ela arrancou um dos desenhos das mãos com violência e o rasgou. Depois pegou outro e também o destruiu, até que os pedaços de papel cobriram o chão da sala. Maldita menina! Lúcia sussurrou entre dentes, os olhos marejados. Por que você não me obedece? Naquele dia, o ar dentro da casa ficou mais pesado do que nunca. Isabela se encolheu em um canto do quarto, os olhos fixos no vazio, e murmurou para si mesma: Eu não vou contar mais nada, papai, mas eu lembro. Essas palavras ecoaram no cômodo vazio, e Lúcia sentiu uma dor tão profunda que quase a fez desabar. Mas ela se forçou a manter a rigidez do rosto, como se não tivesse o direito de ser fraca. Numa tarde, quando Martim, socorrista e amigo da família, veio visitar, encontrou Lúcia sentada em silêncio na cozinha, o olhar perdido. Lúcia, quer conversar um pouco? Martim perguntou com delicadeza, a voz carregada de preocupação. Lúcia levantou o olhar, e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Você não entende, Martim. Existem segredos que a gente não pode contar, nem se for morrer. Martim assentiu. Ele sabia que havia dores profundas demais para serem libertas com facilidade. Enquanto isso, Isabela ficava cada vez mais calada. Não levava mais desenhos para a professora, não falava mais sobre o homem do colete refletivo. Tudo havia se transformado em memórias que ardiam em silêncio dentro de seu pequeno coração. Naquela noite, Lúcia voltou para casa com o rosto abatido, pesado de tristeza. Ela bebeu alguns goles de vinho e acabou quebrando sem querer um espelho na sala. O som do vidro se estilhaçando foi estridente, e Isabela levou um susto. Você é filha de um assassino. Lúcia gritou, a voz tremendo entre a dor e o desespero. Eu enterrei ele com o meu próprio depoimento. Isabela agarrou um desenho antigo que agora estava manchado de sangue por causa dos estilhaços do espelho, e correu procurando um lugar para se esconder. Ela se escondeu dentro do guarda-roupa, onde só a escuridão fazia companhia. Do lado de fora, o vento soprava pelas frestas da porta como se murmurasse segredos obscuros que não podiam ser ditos. Durante toda aquela longa noite, Isabela permaneceu abraçada ao desenho, como se esperasse por um milagre uma explicação para tudo de horrível que vinha acontecendo em sua vida. Em algum lugar dentro daquela casa mergulhada na escuridão, Lúcia ficou sentada sozinha, chorando sem parar, o coração dilacerado. Ela sabia que a verdade não poderia ser escondida para sempre, mas o medo e o peso do passado haviam transformado-a numa mãe que, mesmo amando, feria a própria filha. Isabela, ela sussurrou na noite. Me perdoa. Mas aquelas palavras de desculpas não podiam apagar as feridas que já tinham sido causadas. Na manhã seguinte, depois daquele dia conturbado, Isabela não disse uma palavra à mãe. Sentou-se à beira da pequena janela, com uma folha de papel branca presente de Dona Rosa em sua última visita e um toquinho de lápis que havia escondido por vários dias. Isabela encostou o lápis no papel e começou a escrever letras tremidas, como se seu pequeno coração estivesse tentando dizer algo muito importante. Papai, hoje eu vi a chuva. O senhor tá com frio? A carta estava incompleta, simples como sua própria vida, mas carregada de saudade e esperança. Ela olhou para a cartinha nas mãos, as mãozinhas trêmulas enquanto dobrava o papel com cuidado e o colocava na fresta da janela, esperando que o vento forte a levasse. No fundo, Isabela acreditava que aquela carta chegaria ao homem de colete refletivo que ela chamava de pai. Espero que o senhor receba, papai, Isabela sussurrou, os olhos marejados de desejo. Na hora do almoço, o clima dentro da casa ainda era tão denso quanto nos dias anteriores. Lúcia colocou a comida na mesa sem dizer uma palavra, encarando os pratos como se aquilo fosse uma fuga da verdade que a cercava. Isabela hesitou, mas finalmente perguntou. Mãe, o nome do papai é Juliano, né? A pergunta foi como uma faca atravessando o coração de Lúcia. Ela levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados, e deu um soco na mesa que ressoou como uma tempestade dentro da pequena cozinha. Nunca mais repita esse nome. Lúcia gritou, a voz tremendo entre medo e desespero. Você ouviu, sua desgraçada. Isabela se calou, assustada, e lágrimas escorreram pelas suas bochechas.
Ela não entendia por que a mãe ficava tão furiosa, mas agora sabia. O nome Juliano era um tabu naquela casa. Naquela noite, quando todos já dormiam, Isabela não conseguia pegar no sono. Levantou-se silenciosamente, pegou um lenço molhado com lágrimas e, com uma gota de sangue fresco do dedo, começou a escrever aquele nome no papel branco. As letras saíram tremidas, mas firmes. Juliano. Depois de escrever, limpou o sangue do dedo com o lenço, mas o nome, Juliano, continuava lá vermelho, marcado na parede do quarto. Era sua promessa silenciosa. Mesmo que sua mãe proibisse, mesmo que doce, Isabela jamais esqueceria o nome daquele homem, o único que ela chamava de pai. Na manhã seguinte, Lúcia entrou no quarto de Isabela, os olhos atentos como se buscassem algo. Ao ver o nome Juliano escrito com sangue na parede, ela soltou um grito desesperado, como um animal ferido. Sua maluca! Você enlouqueceu! Ela gritou, as mãos trêmulas tentando apagar os traços com um pano úmido. Isabela não disse nada. Apenas olhou para a mãe com olhos desafiadores, cheios de dor que nenhuma palavra poderia explicar. Ninguém tem permissão para falar esse nome. Ninguém. Lúcia chorava, caída no chão, mas as lágrimas não apagavam o medo nem os segredos que ela vinha escondendo por tanto tempo. No dia seguinte, Martim, o socorrista que vinha acompanhando a situação, voltou a visitar a família. Sentou-se com Lúcia na pequena sala, tentando criar um clima de confiança. Lúcia, você quer me contar alguma coisa? Eu sei que tem coisas que você ainda não conseguiu dizer. Martim perguntou com ternura. Lúcia olhou para ele, os olhos fundos e cercados por olheiras, sinal de noites mal dormidas e muito estresse. Eu tenho medo. Medo de que a verdade venha à tona. Martim assentiu. Você não está sozinha nisso. Eu vou ajudar você e a Isabela. Enquanto isso, Isabela continuava dia após dia sentada à janela, os olhos fixos no canteiro de obras distante, onde talvez o homem de colete refletivo ainda estivesse trabalhando. Dentro dela, moravam perguntas sem resposta e uma saudade que não passava. Dona Rosa, professora e também vizinha próxima, tentou inúmeras vezes consolar Isabela, dizendo que tudo ficaria bem, que ela não deveria esconder seus sentimentos. Mas Lúcia se mostrava cada vez mais dura e distante. Não queria que ninguém soubesse a verdade, não queria que ninguém visse a dor dela e da filha. Numa tarde, enquanto Isabela brincava no quintal, Lúcia se aproximou e falou com a voz cortante. Nunca mais fale com ninguém sobre o seu pai. Eu já te avisei. Isabela olhou para a mãe com os olhos cheios de lágrimas. Eu só queria saber a verdade, mamãe. Lúcia ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com tristeza. A verdade nem sempre é bonita, Isabela. Algumas coisas precisam ser enterradas. Mas o coração de Isabela se tornava cada vez mais inquieto. Os segredos se acumulavam, e ela parecia caminhar na tênue linha entre verdade e mentira, entre esperança e desespero. Numa manhã abafada de verão, a Escola Municipal São João, onde Isabela estudava, organizou um passeio ao ar livre para os alunos. Era uma oportunidade para as crianças brincarem, explorarem a natureza e aprenderem habilidades de vida com convidados especiais que haviam sido chamados para auxiliar no evento. Entre os escolhidos para ajudar estavam alguns detentos em regime de trabalho, os mesmos que frequentemente trabalhavam no canteiro de obras fora da cidade. Isabela ficou em silêncio num canto do pátio da escola, os olhos atentos aos homens de colete refletivo que entravam na área das crianças. Entre eles, um homem calado parou de repente, olhando na direção da menina. Aqueles olhos, Isabela reconheceu imediatamente, carregavam uma emoção profunda. Papai. Isabela sussurrou baixinho, o coração quase parando de bater. O homem de colete refletivo também parou, surpreso, com um olhar que parecia não acreditar no que via. Ele começou a se aproximar devagar, os passos pesados, mais firmes. Naquele instante, o mundo parecia parar. Isabela não teve coragem de se mover, mas também não conseguia desviar o olhar do homem a quem chamava de pai. De repente, um grito rompeu o silêncio e trouxe todos de volta à realidade. Isabela. Lúcia apareceu correndo, o rosto vermelho como fogo. Ela agarrou a filha com força, puxando-a para perto. Você tem que se afastar desse homem agora. Lúcia gritou, a voz carregada de autoridade e medo. Isabela tremia, tentando se explicar. Mas, aqueles olhos são meus, ele não é um estranho. Cale a boca. Lúcia gritou. Se você não obedecer a mamãe, nunca mais vou te perdoar. Algumas pessoas ao redor observavam mãe e filha com olhares mistos de curiosidade e compaixão.
Martim, o socorrista conhecido da família, se aproximou, tentando acalmar a situação. Calma, Lúcia. Vamos lidar com isso com tranquilidade, disse Martim, olhando para o homem de colete. Você é Juliano, não é? O homem assentiu com a cabeça, a voz baixa e firme. Sim, eu sou Juliano. Lúcia virou-se para Martim com um olhar desconfiado. O que você sabe sobre isso? Martim suspirou. Eu sei de algumas coisas. E acredito que a verdade precisa ser revelada. Mas Lúcia, irritada, puxou Isabela para longe, sem querer permitir nenhuma interferência. A menina foi embora com a mãe, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Dentro de Isabela havia um turbilhão de emoções. Felicidade, medo, e uma dor difícil de descrever. Ela olhou para trás uma última vez, vendo o homem de colete refletivo, o pai que ela havia desejado reencontrar durante 6 longos anos. Em casa, Lúcia destruiu mais um desenho de Isabela, ameaçando enviá-la para um hospital psiquiátrico, caso continuasse com as fantasias sobre aquele homem. Você acha que eu não sei o que você anda fazendo? Lúcia disse com raiva, os olhos marejados. Se continuar imaginando que ele é seu pai, eu nunca vou te perdoar. Isabela tremia, a voz baixa. Mas... aqueles olhos são meus. Ele não é um estranho. Cale a boca. Lúcia gritou e entrou em seu quarto, deixando a menina sozinha naquela casa fria. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Sentou-se junto à janela, olhando para o canteiro de obras distante, onde o homem de colete refletivo talvez ainda estivesse. Ela sussurrou, papai, por que a mamãe odeia você tanto assim? Os sonhos de Isabela ficaram mais vivos do que nunca. Ela se via nos braços daquele homem, ouvindo sua voz suave. Isabela. O papai sempre te amou. Mas na manhã seguinte, a realidade voltou a atormentá-la. A mãe não disse uma palavra, apenas lançou-lhe um olhar gelado e ameaçador. No dia seguinte, Martim foi visitar a casa novamente, tentando consolar Isabela e também confrontar Lúcia sobre a verdade que ela escondia. Você pode confiar em mim, Martim disse com sinceridade. A verdade pode curar feridas. Lúcia olhou para ele, as lágrimas escorrendo, eu não sei mais o que fazer. O redemoinho de dor e conflito empurrava mãe e filha cada vez mais fundo num colapso emocional. Naquela manhã, Martim, o socorrista que já havia trabalhado no Centro de Reabilitação do Estado de SP, caminhava pela calçada próxima ao canteiro de obras. O vento soprava leve, levantando pedacinhos de papel que flutuavam no ar. De repente, um pedaço de papel branco caiu à sua frente. Martim se abaixou, pegou o papel, e seus olhos pararam nas letras trêmulas e infantis. As palavras escritas eram simples. Papai, hoje eu vi a chuva. O senhor tá com frio? E abaixo, um nome escrito com sangue do dedinho de uma criança. Juliano. O coração de Martim bateu forte. Ele se lembrou imediatamente de um detento calado com quem havia trabalhado no Centro de Reabilitação. Juliano, um homem que sempre carregava uma foto de uma garotinha no bolso. Martim sabia da dor e do silêncio que Juliano carregava, mas nunca imaginou que a história fosse tão profunda. Sem hesitar, Martim decidiu ir até a casa de Lúcia, a jovem mãe, para buscar respostas. Quando chegou, Lúcia estava à janela. Ao vê-lo, desviou o olhar, tentando esconder a inquietação, mas Martim percebeu. Lúcia, eu encontrei uma carta da Isabela, começou ele com voz calma. A letra e o nome me fizeram lembrar de uma pessoa. Quem ele é? Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu com a voz trêmula. Eu não quero falar sobre isso. Martim olhou nos olhos dela e disse. Você não precisa esconder de mim. Só quero ajudar você e Isabela. Lúcia abaixou a cabeça, as lágrimas rolando. Você sabe. Eu escondi a verdade por 6 anos. Eu não conseguia contar por medo, medo de perder minha filha, medo do julgamento das pessoas. Martim assentiu com compreensão. Você não precisa mais ter medo. A verdade vai libertar todos vocês. Nos dias que se seguiram, Martim passou a investigar mais profundamente. Conversou com pessoas que haviam conhecido Juliano no Centro de Reabilitação do Estado de SP, reunindo peça por peça os fragmentos da história. Seu João, um antigo operário, relembrou. Juliano era um sujeito calado, mas sempre levava a foto de uma menininha no bolso da camisa. Ele amava muito a filha, mas ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Martim compreendeu, então, que aquela história não era apenas sobre uma família desfeita, mas sobre um segredo enterrado cheio de lágrimas, sacrifícios e dor.
Numa noite, ao visitar a casa de Lúcia, Martim a encontrou sentada no escuro, abraçada com Isabela. Mãe e filha encostavam a cabeça uma na outra, em silêncio, mas a dor estava estampada em seus rostos. Lúcia, eu sei que você está sofrendo muito, disse Martim com suavidade. Lúcia olhou, os olhos carregados de angústia. Eu fiquei calada por tempo demais, Martim. Mas tenho medo que, se eu falar, tudo desmorone. Martim colocou a mão sobre o ombro dela, de forma acolhedora. O silêncio não salva ninguém. Só a verdade pode curar. Enquanto isso, Isabela continuava escrevendo cartas para o vento, todos os dias, esperando que, algum dia, seu verdadeiro pai pudesse ler e voltar para ficar ao seu lado. Mas a tensão na família só aumentava, e as sombras não dissipadas pesavam cada vez mais no coraçãozinho da menina. Numa tarde do fim do outono, a luz fraca do sol atravessava a janela antiga da pequena casa, iluminando os objetos empoeirados que Isabela às vezes remexia. Naquele dia, algo dentro dela impulsionava, como um chamado vindo do passado. Isabela abriu o guarda-roupa da mãe, as mãos trêmulas vasculhando coisas guardadas há muito tempo. Entre pilhas de papéis e livros antigos, a menina encontrou, de repente, uma fotografia com as bordas gastas. Na foto, um homem segurava um bebê recém-nascido nos braços. Mas o que mais chocava era o rosto do homem havia sido cortado de forma grosseira, deixando um espaço branco, vazio, misterioso e perturbador. Isabela se sentou, segurando a foto, os olhos marejados. Por que a mamãe cortou o rosto dele? Ela sussurrou. Quem ele era? Por que a mamãe não quer que eu saiba? Ao lado da fotografia, encontrou sua certidão de nascimento. Lendo com atenção cada linha, Isabela viu que o nome do pai não era o mesmo homem das imagens que ela desenhava, nem aquele que chamava de pai no seu coração. O nome do pai na certidão era Álvaro Moreira. Isabela balançou a cabeça, a voz fraca como quem tenta convencer a si mesma. Não. Ele não é o homem dos meus desenhos. O homem dos desenhos é meu pai de verdade. A sensação de ter sido enganada, de perder algo, rasgava seu pequeno coração. Ela abraçou a foto, sentindo ainda as manchas de sangue deixadas pelos desenhos rasgados em outros tempos. Numa noite, quando a casa estava em silêncio, Lúcia voltou para casa embriagada. Abriu a porta do quarto com o rosto carregado de raiva e desespero, e voltou a dizer a frase de sempre. Menina maldita, você é filha de um assassino. Lúcia gritou, a voz trêmula, misturada com dor. Eu enterrei ele com o meu próprio depoimento. Isabela, apavorada, agarrou o desenho manchado de sangue em suas mãos e correu para se esconder no guarda-roupa. Ela tremia, o pequeno coração prestes a se despedaçar. Do lado de fora, o vento frio soprava pelas frestas da porta, como se sussurrasse segredos dolorosos que não podiam ser ditos em voz alta. Os cacos do espelho quebrado estavam espalhados pelo chão, refletindo imagens distorcidas como a vida despedaçada daquela mãe e filha. Lúcia sentou-se no chão, com a cabeça apoiada nos joelhos, lágrimas escorrendo. Sabia que tinha ferido sua filha, mas a dor que carregava era tão grande que já não conseguia se controlar. Isabela. Me perdoa. Ela sussurrou no escuro. A mamãe errou. Mas Isabela não ouviu. A menina estava mergulhada na dor, sozinha e desesperada. Na manhã seguinte, a luz fraca do sol entrava pelo quarto vazio. Isabela permanecia em silêncio à janela, olhando ao longe para o canteiro de obras onde o homem de colete refletivo ainda era apenas uma sombra em sua mente. Ela sabia que sua vida jamais teria paz enquanto aqueles segredos continuassem escondidos, enquanto a verdade fosse distorcida por mentiras e medo. Martim visitou a casa uma última vez antes de tomar sua decisão. Levou consigo os desenhos e as cartas de Isabela, como prova de uma história que ainda não havia sido contada. A luz dourada da manhã atravessava a janela da pequena sala de Lúcia. O ambiente estava estranhamente quieto, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Martim sentou-se de frente para Lúcia. Sobre a mesa, estavam os desenhos, os papéis, as cartas trêmulas de Isabela, uma criança de 6 anos que carregava em silêncio um segredo que a própria família tentou enterrar. Lúcia olhou nos olhos de Martim, sua voz trêmula, mas firme. Agora, eu não aguento mais olhar nos olhos da minha filha. Martim assentiu com suavidade. Sabia que aquela confissão não era fácil para ela. Você não precisa ser perdoada. Mas Isabela precisa da verdade. Ela merece saber. Lúcia respirou fundo, e as lembranças sombrias voltaram à sua mente.
Eu e Juliano nos amávamos desde os 18 anos. Tivemos uma filha, Isabela. Mas minha família nunca aceitou. Me forçaram a casar com Álvaro, um homem poderoso, mas cruel. As lágrimas desciam enquanto Lúcia contava. Álvaro começou a me agredir quando descobriu que eu estava grávida do Juliano. Ele também maltratava Isabela quando ela ainda era pequena. Martim não o interrompeu. Sabia que aquela revelação deixaria todos abalados. Um dia, quando Álvaro tentou machucar a gente de novo, Juliano se defendeu. Usou uma tesoura da cozinha para nos salvar. Lúcia começou a chorar descontroladamente. Juliano matou Álvaro. Mas ninguém acreditaria em mim se eu contasse a verdade. Minha família ameaçou tirar minha filha se eu falasse. Juliano aceitou ir preso para que eu e Isabela não sofressem mais. Martim segurou a mão de Lúcia, com delicadeza. Agora tudo é diferente. A justiça vai ser feita. O ar da sala foi ficando mais leve à medida que Lúcia se abria. Todas as noites, Isabela me olhava com aquele olhar desconfiado, como se perguntasse por que o pai não estava aqui. Eu nunca consegui responder. Mas agora, eu não vou mais esconder dela. Martim se levantou e caminhou até a janela, olhando ao longe. Precisamos contar tudo ao tribunal, para que Juliano receba redução de pena e possa voltar para junto da filha. Do lado de fora, Isabela estava sentada no quintal, abraçada ao desenho do homem de colete refletivo. Ela se lembrava de cada detalhe, cada olhar carinhoso que nunca pôde reencontrar. Dona Rosa se aproximou e sentou-se ao lado da menina, com carinho. Você logo vai ver seu pai, Isabela. Tudo vai dar certo. Isabela olhou para cima, os olhos brilhando. Esperei muito por esse dia, tia. O ar de esperança começava a preencher aquela pequena casa, um lar que, por tanto tempo, só conheceu dor e silêncio. Na manhã de uma semana depois, Isabela acordou muito cedo. A luz suave do início do dia passava pelas cortinas, lançando um tom dourado sobre o rostinho delicado da menina. Dentro dela crescia uma sensação mista de ansiedade e medo. Hoje, ela veria novamente o homem dos seus sonhos, aquele que, no fundo do coração, ela sabia que era seu pai. Lúcia estava sentada em silêncio na cozinha, as mãos apertando com força uma xícara de café já fria. Seu rosto estava abatido, os olhos vermelhos após noites em claro. A verdade que ela havia enterrado por 6 anos agora já não podia mais ser contida. No fundo, ela sabia, Isabela merecia saber. Mas o medo de perder a filha, de perder tudo, apertava seu peito com pontadas insuportáveis. Martim voltou ao meio-dia, trazendo documentos relacionados ao antigo processo. Dentro do velho dossiê, havia uma foto amarelada. Juliano e Lúcia, ainda jovens, lado a lado, sorrindo felizes, com a mão de Lúcia repousando sobre a barriga. Ela estava grávida de Isabela. Você pode mostrar essa foto para Isabela, disse Martim com gentileza. Já está na hora dela saber quem é esse homem. Lúcia pegou a foto com as mãos trêmulas, os olhos perdidos. Eu não sei se ela vai conseguir me perdoar. Deixe que ela escolha. Isabela, com o cabelo desgrenhado e os olhos brilhando, entrou na sala. Lúcia se sentou, chamou a filha para perto e colocou a foto em suas mãos. Isabela, esse é o seu pai. Isabela segurou a fotografia com cuidado, tremendo. Olhou longamente para o rosto do homem que vinha desenhando por tantos anos. As lágrimas caíram em silêncio, molhando suas bochechas. Eu sabia. Eu sabia que esse olhar era meu. Não tinha como confundir. Lúcia abraçou a filha com força pela primeira vez em muitos anos. Me perdoa, Isabela. Eu tive medo. Fui egoísta. Te deixei crescer sozinha, cercada de mentiras. Isabela apertou a mão da mãe. Eu só queria ter um pai. Nunca precisei de mais nada, mamãe. Lúcia chorava convulsivamente, lágrimas misturadas de dor e alívio. Nos dias que se seguiram, com a ajuda de Martim e Dona Rosa, Lúcia começou o processo de reabrir o caso. Pessoas que testemunharam e conheceram Álvaro começaram a falar. Provas esquecidas, depoimentos distorcidos, tudo começou a vir à tona. Martim organizou um encontro entre Isabela e Juliano em uma visita especial ao Centro de Reabilitação do Estado de SP. Lúcia, mesmo nervosa, permitiu pela primeira vez que a filha decidisse por si. Naquele dia, Isabela usava um vestido azul claro que ela amava. Suas mãozinhas seguravam com firmeza uma carta escrita ao longo de várias noites. Martim a conduziu até a sala de visitas, onde Juliano a esperava com um olhar cheio de expectativa.
Quando a porta se abriu, Isabela ficou paralisada, as pernas pareciam não obedecer. Juliano também ficou imóvel, os olhos brilhando de emoção. Pai! Isabela sussurrou. Juliano abriu os braços. Isabela, vem aqui com o papai. A menina correu e se lançou nos braços do homem que ela havia desenhado centenas de vezes, mesmo com os desenhos sendo rasgados. Juliano a apertou contra o peito, sentindo o calor e o coração da filha. Ele chorou lágrimas de um pai que esperou 6 longos anos por aquele instante. Me perdoa por não ter estado com você, disse ele entre soluços. Eu te amo. Te amo mais do que tudo. Isabela chorava copiosamente, as mãos pequenas apertando a barra da camisa do pai. Eu sabia que o Senhor me amava. Sempre soube. Mesmo quando a mamãe não deixava eu falar, mesmo quando ela rasgava meus desenhos, eu nunca esqueci o Senhor. Lúcia assistia do outro lado do vidro, vendo pai e filha se abraçarem. As lágrimas escorriam sem parar. Pela primeira vez, ela sentia o peso do arrependimento se dissipar. Uma semana depois, o tribunal reabriu o caso e aceitou o novo depoimento de Lúcia. As provas e testemunhos trazidos por Martim foram cruciais para virar o rumo do processo. Juliano teve a pena reduzida e passou a cumprir prisão domiciliar. O homem que Isabela chamava de pai estava prestes a voltar para casa. Numa tarde de céu limpo, o sol espalhava sua luz suave sobre a rua em frente à Escola Municipal São João. Juliano estava lá, do lado de fora do portão, com o corpo magro, mas os olhos cheios de esperança. Isabela saiu pelo portão, segurando um desenho que havia feito há muito tempo, mas nunca tivera coragem de entregar ao pai. Fiz esse desenho faz tempo, disse ela baixinho, mas esperei, até ter certeza para te dar. Juliano se ajoelhou, sem palavras. Apenas abraçou com força sua filha. Lúcia observava de longe, a mão sobre o peito, as lágrimas rolando devagar. Pela primeira vez em 6 anos, ela não sentia mais culpa, apenas a verdade e a luz de um novo dia. Martim se aproximou, sorrindo com ternura. Finalmente a justiça venceu. E o amor foi restaurado. A tarde dourada cobria a rua em frente à Escola Municipal São João. O ar estava repleto de risadas infantis e conversas animadas entre pais e filhos. Juliano permanecia imóvel do lado de fora do portão, os olhos atentos acompanhando cada passo de Isabela. Aquele homem magro, após 6 anos de prisão e silêncio, finalmente podia estar diante da filha. Isabela, vestindo seu uniforme branco e azul, segurava o desenho guardado há tanto tempo, caminhando devagar. O vento balançava seus cabelos, e a luz do entardecer tingia de ouro seu rostinho inocente, mais firme. Fiz esse desenho faz tempo, mas esperei. Isabela hesitou, os olhos brilhando. Esperei até ter certeza para entregar ao senhor. Juliano não conseguiu falar. Apenas se ajoelhou, os braços abertos, acolhendo a filha com força. Encostou a cabeça no ombro da menina e chorou. Pai, o senhor é mesmo meu pai? Perguntou Isabela, com a voz embargada. Sim, minha filha. Eu sou seu pai de verdade, respondeu Juliano, com a voz trêmula de emoção. O mundo ao redor parecia parar. Só se ouvia os suspiros e soluços de pai e filha, finalmente reunidos. Lúcia, de longe, com a mão sobre o peito, deixava as lágrimas escorrerem. Pela primeira vez em 6 anos, ela não se sentia mais oprimida. Sorriu suavemente, os olhos cheios de esperança. Martim se aproximou, o olhar carregado de calor humano e serenidade. Finalmente, a justiça foi feita, e o amor da família se reconstruiu, disse ele com convicção. Naquele exato momento, uma viatura policial parou perto do portão da escola. Policiais desceram e se dirigiram a Lúcia e Martim. Viemos informar que Álvaro Moreira foi preso e será processado pelos crimes que cometeu, declarou um dos agentes com firmeza. Lúcia respirou fundo, aliviada, as lágrimas escorrendo com leveza. Ela olhou para Juliano e murmurou. Agora, a justiça não está só do nosso lado, mas também devolveu a paz para Isabela. Juliano abraçou a filha com força e disse baixinho. Eu nunca mais vou te deixar. Isabela olhou para o pai e a mãe, as lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Eu sabia que o senhor ia voltar para mim. A família ficou ali, debaixo da luz dourada do entardecer, uma luz que simbolizava renascimento, fé restaurada e feridas sendo curadas. Os dias de dor haviam ficado para trás, abrindo caminho para um futuro repleto de amor e esperança. A história nos mostra o poder da verdade e do amor para curar até as feridas mais profundas.
Mesmo com um passado cheio de dor e silêncio, a coragem de enfrentar e dizer a verdade é o primeiro passo para alcançar justiça e felicidade. A família, mesmo atravessando provações, pode ser reconstruída com persistência e fé no amor. O mais importante é nunca desistir da esperança, pois a luz no fim do túnel sempre espera por aqueles que têm coragem de caminhar até lá. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.